Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Podcast 90 e para começar já em grande, tenho de agradecer a vocês que estão aí desse lado pelo apoio dado no primeiro episódio. Só também para não hesitarem em usarem a caixa de comentários, porque para nós também é muito importante receber o vosso feedback, até mesmo opiniões contrárias às nossas, ou para dizer que a gente não percebe nada disto, ou que estão completamente à vontade. Bem, agora como já devem ter percebido, tenho aqui comigo uma cara nova, o Rodrigo Patita, que também pertence aqui ao projeto do 90. Patita, como é que correu esse fim de semana? Tudo bem, obrigado por estar aqui hoje. Por estar aqui para dar a minha opinião e espero que lá em casa todos concordem. Se não concordarem, também digam nos comentários. Nós estamos cá para ouvir e argumentarmos contra caso não concordamos. Sejam mesmo à vontade para falarem aí nos comentários porque dá uma ajuda extra para nós percebermos também as vossas opiniões e podemos também discuti-las aqui no podcast e dar-nos sugestões nos comentários. Também podemos ter assim uns podcasts diferentes Ou com até para comentários que melhorarmos vocês certas coisas exatamente, coisas que também podemos melhorar. Por isso é importante, não se esqueçam de escrever aí nos comentários as vossas opiniões e e dar sugestões. o like. Dar o like, claro. André, tudo bem contigo também? Tudo. A mim já me conhecem, já me viram no primeiro episódio. Eu sou o André. Mais uma vez é um prazer enorme estar aqui com vocês para falarmos sobre o desporto que nós tanto gostamos, chamado Desporto Rei. Como vocês disseram, vou-me dirigir agora aos ouvintes. Deixem o like, comentem, deem-nos o vosso feedback, que nós queremos interagir com vocês e precisamos de vocês para crescer ainda mais a cada episódio. Bem, houve clássico, como todos sabemos, vitória do Porto sobre o Benfica, por 1-0, e o Benfica está afastado de mais uma competição. Mas houve uma novidade bem antes do apito inicial, na revelação dos 11, que foi a titularidade do Tiago Silva. Estreia. Foi só a mim que o Tiago Silva deu assim umas vibes de Pep, aquela segurança. O que é que acharam? A mim não me deu assim tantas vibes de Pep. Também pela idade, acredito que vem para o Porto já e também vem de um sítio diferente. Acho que não tem tanta ligação com o Porto, apesar de já ter passado pelo clube, né? Mas o Pepe é simplesmente outra, outra dimensão. O que é que achas, André? Bom, já se esperava a titularidade do Tiago Silva. O Farioli deixou isso muito em aberto nas antevisões do jogo. E na minha opinião, vocês certamente irão concordar comigo, foi uma estreia. O Tiago Silva fez um belo jogo. Acabou de vir de uma temporada inteira no Brasil, no Fluminense, por isso vinha mais do que em forma. O Farioli optou Bem, por jogar com três centrais, o Kivior encostou à esquerda, jogou lateral esquerdo e também fez um bom jogo, também me surpreendeu, porque o Kivior já jogou no Futebol Clube do Porto lateral esquerdo uma ou duas vezes e dessas vezes, pelo menos que eu me lembre, não me lembro dele fazer assim grandes exibições. Mostrou alguma insegurança, principalmente a nível defensivo. Mas contra o Benfica não se notou. Eu não vi isso. Vi uma segurança muito grande no Kivior ao lateral esquerdo, tanto a atacar como a defender. Mas principalmente a atacar. Marek continua aquele patrão. Continua o patrão da defesa do Porto. Continua a ser o defesa que lidera ali, mais ou menos. Bom, agora também tem o Tiago Silva para liderar, para o ajudar. O Benarek acabou mesmo por fazer o gol da vitória. Foi um gol de cabeça a partir de um canto. O Porto tem estado muito forte nos cantos desde a chegada de Farioli. Foi um Porto que entrou, não convém. entrou para fazer o jogo que tinha estudado. O Porto teve mais tempo de descanso e executou o plano, acho que na minha forma perfeita, na minha opinião. Marcaram e defenderam. O Benfica entrava muito agressivo, já sabemos. O Benfica vinha de uma derrota para a Taça da Liga com o Braga. Fazer tudo por tudo para tentar ganhar. E assim fizeram, tentaram ganhar. Encostaram o Porto às cordas no Estádio do Dragão, mas o Porto tem uma segurança defensiva extraordinária. Acho que é a grande arma deste Porto do Farioli, é a defesa.
porque realmente tem ali uma muralha defensiva quase impenetrável. O Benfica de maneira nenhuma conseguiu perfurar aquele muro, está a ter a mesma dificuldade que a maioria das equipas portuguesas, mas no final acho que foi uma vitória justa do Futebol Clube do Porto. Acho que foi um jogo muito combativo, mas no final foram aqueles que suaram mais a camisola e deram tudo, e acho que são justos vencedores. Vocês conseguem compreender, estavas a falar no lance do gol, a decisão de ser o Barreiro a marcar o Bednarek? Não percebo. Não, Sinceramente não não consigo percebo. entender também. É que estamos a falar de um jogador que deve ter 1,70 m comparado com o defesa central, que é uma torre São autêntica. estaturas muito diferentes. São estaturas muito diferentes. Achei muito estranho ser o Barreira a marcar o Bednarek, não tem mínima hipótese, nem em termos de altura, nem em termos de físico. Exato. Mesmo no corpo, o Barreiro perdeu completamente Tanto que o a Bednarek jogada. nem precisou de saltar, basicamente. O Bednarek mal tirou os pés do chão. E é um grande cabeceamento. Mas estavas a falar da defesa do Porto, mas também acho que a defesa do Benfica também teve muito bem. Eu gostei da dupla do Tomás Araújo com o António Sim, Silva. sim. Sim, Mas sim. isso também é mais complicado de se perceber porque o Benfica esteve muito mais no ataque. Mas mesmo assim, o Porto, quando conseguia sair, muitas vezes era no contra-ataque e via-se que mesmo a equipa do Benfica 3-2 ou 2-2, os dois centrais conseguiram-se se arrascar nos contra-ataques do Porto. Também podia ser uma mais-valia para o Porto caso a defesa do Benfica não estivesse tão bem, com a falta de Otamendi pelo cartão vermelho que sofreu frente ao Braga na Taça da Liga. Os centrais conseguiram bater de frente para frente, especialmente nos contra-ataques, que acredito que foi onde o Porto criou mais perigo durante o jogo, porque também estava encostado às cordas, como disse o André, a maior parte do jogo. Com bola no pé, esta é a melhor dupla de centrais do Benfica, na minha opinião. Com bola no pé. Também acho. Sim, sim. Acho que não há comparação. Mas é uma dupla que já se conhece porque eles foram campeões da Youth League a jogarem juntos. Esta dupla. E até mesmo na fase defensiva, quando é para decidir qual é que é o central que vai ao jogador e qual é o que fica a cobrir, acho que eles estiveram muito bem. Nota-se que há ali uma química entre os dois. Como o André disse, o Benfica foi superior, acabou por ter mais bola, encostou bastante o Porto às cordas. O Porto foi uma equipa mais pragmática, a pressionar alto e a meter 5 e 6 jogadores no meio campo do Porto, e muitas vezes o Porto batia a bola longa para o Samu, e o Samu também teve muito bem, faz um bom jogo, que ele consegue impor o físico e esconder aquelas lacunas técnicas que ele tem. Não sei o que é que acharam do jogo do Samu. Tem melhorado muito no jogo com os pés. Apesar de ainda ter algumas dificuldades, a qualidade técnica que já vimos em outros avançados do Futebol Clube do Porto, mas tem tido evolução. Nota-se. O Samu esteve melhor, já tem tido evolução nos últimos jogos, mas neste jogo também, por ser um jogo grande, conseguiu-se mostrar mais e acho que os adeptos do Futebol Clube do Porto ficaram muito satisfeitos, assim como o seu treinador conseguiu esconder as lacunas com a bola no pé, que não é a pessoa mais técnica, toda a gente sabe, não é o jogador mais técnico, mas conseguiu esconder isso muito bem, especialmente jogando com o corpo, tem um físico bom e conseguiu tirar isso para o seu proveito. O Benfica, a nível de destaque individual pela negativa, o Richard Rios, ele acabou por ser lesionado na primeira parte. No pouco que ele jogou, disse que ele teve muitas dificuldades em aguentar o Gabri Veiga. E é um jogador que, na minha opinião, tira mais do que acrescenta. É um jogador muito desequilibrado, bola no pé. Defensivamente, muitas vezes não tem muitas noções de posicionamento. Um jogador que para mim não faz sentido ser titular no Benfica neste momento. Eu acho que é um jogador que ainda se está a habituar ao futebol europeu. E também temos de ter em conta que este plantel do Benfica foi criado, por assim dizer, para aquilo que era o futebol do Lage. Entretanto, o Lage acabou por ser despedido e veio o Mourinho, e é um estilo de futebol completamente diferente. De Sim, repente também o Sheldrup já conta para o Mourinho. Há uns quantos jogos ele tinha apresentado um bom futebol, mas depois de repente deixou de ser convocado, passou a ver os jogos a partir da bancada e de repente já é lançado num clássico a doer e entrou muito bem. Ele que até faz aquele cruzamento para o Pavlidis, que é a grande oportunidade do jogo, aquele falhanço
enorme do Pavlidis, que ele em 7 se calhar falhava uma, mas é mesmo assim, é os pontas de lança. É assim mesmo. Por acaso, por falares agora nisso, gostei Ele muito de aproveitou ver o muito bem. Benfica a jogar com Gostou muito extremos. do jogo. É um facto. O Dal também teve muito. Com... Vinha Mas um pouco em baixo de acredito que forma. o Do lado do Schalderup, Porto também destaca aqui o jogo do PP, que teve brutal a nível defensivo a acompanhar os jogadores do Benfica. Bednarek também, o mesmo, Imperial, meteu praticamente o Pavlidis no bolso. E o Porto também, é como disseste, jogou bastante recuado, entregou a bola ao Benfica. Depois sabia que o Benfica tem alguns problemas a nível de ataque organizado. Querem acrescentar mais alguma coisa sobre o clássico? Acho que vou acrescentar aqui, dar um destaque aqui também para o Holt, que mais uma vez mostrou ter um pulmão inesgotável. O Holt joga os 90 minutos quase os jogos todos. É rara a vez em que é substituído ou em que começa no banco, raríssimo. E o rapaz não se cansa, é mesmo assim. Continua-me a surpreender jogo após jogo, tanto a nível defensivo como a nível de pressão, de pressionar, os contra-ataques, de Uma subir do campo com a disponibilidade bola. física, está sempre para trás e para a frente, tem um pulmão Sempre, inesgotável. sempre, sempre. Um para quieto. Está em todo o lado. É espetacular. Um achado espetacular do Futebol Clube do Porto, na minha opinião. Uma grande contratação.